Olá, meus lindos, sejam todos bem-vindos ao canal de Química. Eu sou o professor Nivaldo Lúcio, e estou aqui para ajudar você nos estudos de Química. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ligações covalentes. Quem não assistiu o vídeo sobre ligações iônicas, eu aconselho que assista para dar sequência nesse conteúdo, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso conteúdo sobre ligações covalentes. Primeira ideia é a seguinte: quando fala de ligação covalente, nós estamos falando diretamente em compartilhamento de elétron. Então, compartilhar elétron seria o ponto-chave. Lembrando que a tendência são os átomos que tenham uma necessidade em ganhar elétron. Então, nas ligações covalentes, você tinha um que precisava perder e o outro ganhar. No caso, eles iam fazer uma transferência de seus elétrons. Já na ligação covalente, todos aqueles que estão envolvidos têm uma tendência natural em ganhar o elétron. E aí eles vão compartilhar esses elétrons, que não ligantes esses elétrons nessa ligação. Imagina aqui dois átomos de hidrogênio. O hidrogênio ele tem a tendência em ficar com dois elétrons e assim ganha uma estabilidade eletrônica porque se assemelha ao gás hélio. Então vai ter a tendência em ficar com dois elétrons. Então perceba o seguinte: cada hidrogênio tem um elétron. O que eles vão fazer? Eles vão compartilhar esses elétrons. Então eles vão estar tão próximos que os elétrons de cada um vai estar sendo utilizado e estar presente nesse raio, junto com o outro átomo de hidrogênio. E aí fica sendo representado, lógico, didaticamente, por um traço. Esse traço está representando um par de elétrons. Um elétron que vem do primeiro hidrogênio da esquerda, o outro elétron do hidrogênio da direita, e esse par eletrônico é representado por esse traço, também conhecido como forma de traço, tá? Então, o que nós vamos ter que entender sobre ligações covalentes? Existem umas características. Os compostos que realizam ligações covalentes, ou são formados a partir de ligações covalentes, eles possuem baixo ponto de ebulição e baixo ponto de fusão. E outra parte interessante é que eles podem se apresentar tanto no estado sólido, líquido ou gasosos. Lógico que isso é a temperatura ambiente. E um fato bem interessante é que eles não conduzem corrente elétrica. Já no caso da ligação iônica, os compostos iônicos, eles apresentam uma condutibilidade elétrica quando estão ou fundidos ou dissociados, no caso em solução. Aqui não, aqui eles não conduzem a corrente elétrica, a não ser que sejam ionizados. O que é ionização? Quem lembra de ionização seria a formação de cargas. Imagina como um ambiente aquoso, houve uma liberação de cargas. E aí, lógico, os elétrons livres, cátions e ânions, em uma determinada solução, em um determinado ambiente, vai conduzir eletricidade. Vamos pegar aqui o exemplo que eu falei do hidrogênio. Imagina o seguinte: o hidrogênio, cada um possui um elétron, e eles estão vagando ali. Aí lá na eletrosfera, com apenas um elétron. E aí eles estão tão próximo, que quando um elétron passa próximo do outro hidrogênio, está servindo a ele. É como um emprestar, tá certo? E isso faz com que eles consigam ter uma ligação. Um detalhe importante é que essa ligação ela é mais fraca do que a ligação envolvendo compostos iônicos, tá bom? E aí perceba lá, ó, aumentando a velocidade, eu percebo que hora ou outra, aquele elétron que estava com o hidrogênio do lado esquerdo, ele passa para o lado direito, e o contrário também é verdadeiro. E isso faz com que esses elétrons, esse par de elétrons aí, seja envolvido e compartilhado pelos dois átomos. E aí, representando, lógico, essa ligação. Na ligação normal, lembrando que essa é a ligação covalente, cada elétron do par de ligação pertence a um dos átomos. Só que eles estão sendo compartilhados, então vai servir para os dois, mas pertence a apenas um, tá bom? Então ele pode ser representado por um traço, como eu falei, e esse traço significa que é um par de elétrons que está envolvido, tá? No oxigênio, por exemplo, o oxigênio está na família 16, ou também chamada 6A. Se ele está na família 16, ele tem uma necessidade de ganhar dois elétrons para ficar estável. Então, ele vai precisar de dois elétrons. Então, quando o oxigênio compartilha com outro oxigênio, eu vou ter que colocar dois traços. Já no nitrogênio, ele está na família 15 ou 5A. Então, ele tem uma necessidade de ganhar 3 elétrons. Como ele está ligado nessa representação com outro nitrogênio que também tem a mesma necessidade, eu faço compartilhamento. Eles compartilham os elétrons que existem livres, esses elétrons que estão aí na camada de valência, e eles fazem com que se combinem, se juntem entre si e formando um novo composto. O detalhe é que as ligações, gente, quando tiver ligação, apenas um traço, quer dizer, só um par está envolvido, eu chamo isso de ligação sigma, tá?
que é representado por essa letra grega aí, esse delta. Já na ligação em que possui dois compartilhamentos, né? Existem dois pares de elétrons sendo compartilhados, e a primeira, lógico, sigma começa, e a segunda é a ligação π, tá? Conhecido, perceba que houve uma mudança de coloração justamente para você perceber que a segunda, a ligação que veio depois, ela vai ser a π. Já no caso ali, no terceiro caso, a primeira sempre é a sigma, que é a ligação mais forte, depois vem uma π, seguidamente de outra π, quando tem três ligações, três compartilhamentos de elétron, tá certo? Então, essa é a ligação que envolve, essa é como chamamos a ligação, uma ligação sigma, uma ligação π, tá? Lembrando que para composto que possui três ligações diretas com outro átomo, você vai entender que existe uma sigma em duas ligações π. Essa estabilidade eletrônica é adquirida com 8 elétrons ao redor desse átomo. Então, se você for olhar direitinho, existem algumas regrinhas para a formulação. Primeiro, somar os elétrons da camada de valência de todos os átomos, para saber como é que estão, para completar, lógico, 8 elétrons. 2. Iniciando entre os átomos ligantes, distribuir os elétrons aos pares. Então, pego um átomo, vou fazer ligação com outro, vou começar a distribuir, lógico, aos pares, até completar 8 elétrons na camada de valência. Já no número 3, diz o seguinte: dos átomos de fora para o central, distribuir os pares de elétrons restantes para completar esses octetos. Imagina o seguinte: eu pego o átomo central e vou colocando até ficar estável. E depois disso, os átomos que estão afastados, estão do lado de fora, eles vão ser completados com outros átomos, tá bom? E 4, se necessário, fazer um rearranjo. Caso não seja, não tenha conseguido montar o composto, montar a fórmula, então faz um novo arranjo, reorganiza até que todos os envolvidos adquiram a quantidade que dê estabilidade dele, ou com 8 elétrons, ou 2 elétrons no caso do hidrogênio. Imagina aqui o CH4, só para a gente ter uma noção, eu precisei de um carbono e 4 hidrogênio. Como o carbono está na família 4, tá? 4A, e o hidrogênio na família 1, sei lá, representado, ele vai ter uma tendência em ganhar um elétron. Aqui vai ter um compartilhamento. Um detalhe que eu preciso dizer a vocês é que o hidrogênio, ele vai compartilhar elétron, mesmo tendo um elétron na sua camada de valência, ele não vai perder esse elétron, ele vai compartilhar. A tendência dele é compartilhar. E aí você percebe que o carbono, por possuir 4 elétrons na camada de valência, eu necessitei de 4 hidrogênios para estabilizar o carbono, já que a carga do carbono aqui, nessa situação, seria negativo. Finalizando aí, foram 8 elétrons envolvidos no total. Lembrando que 8 elétrons envolvidos, então se eu for representar, eu tenho as ligações com hidrogênio, a primeira ligação sigma, então já foram completados 2, 8, como são 8 elétrons envolvidos, eu vou fazendo a subtração aqui, ó, e no total eu consigo 8 elétrons envolvidos, estabilizando essa molécula. E aí, ó, perceba que cada elétron que eu diferenciei aí pertence a um átomo. Então você percebe que um pertence ao hidrogênio e o outro pertence ao carbono. Carbono com 4 elétrons e o hidrogênio, lógico, com 1 elétron. Então, uma forma de representar por meio de traço, né, fica mais fácil, até quando estamos na química orgânica, fica mais fácil representar dessa forma, tá? Uma cadeia aberta. E aí o CO2, por exemplo, eu precisei de 2 oxigênios para neutralizar, estabilizar o carbono. E aí eu vou perceber o seguinte, que vai ficar a quantidade de elétron total, né? Com o oxigênio está na família 6A, ele tem 6 elétrons. Como são 2 átomos utilizados de oxigênio, são 12 elétrons nesse composto envolvido só com oxigênio. Quando eu somo com o carbono, eu tenho um total de 16 elétrons envolvidos. Então, o que é que eu vou perceber aqui? Ó? Gente, colocando o oxigênio e o carbono para reagir, eu vou precisar... Lembra que a fórmula tem 2 oxigênios, eu coloco eles na extremidade com um átomo central, o carbono. Vou colocar aqui os elétrons do carbono para que vocês percebam. O carbono tem 4 elétrons. Vou pegar a quantidade de elétrons que existe no oxigênio. São 6. Então, eu coloco 6 no primeiro oxigênio, 6 no segundo oxigênio. E aí, se você for olhar, toda a quantidade de elétrons já foi completada. Então, os 16 elétrons que foram envolvidos nesse composto estão aí dispostos. Lógico que aí nós vamos rearranjar, colocar de uma forma mais organizada para estabilizar cada átomo. Lembrando que o carbono ele tem 4 elétrons, ele precisa ganhar 4 elétrons, ele precisa compartilhar 4 elétrons. Então o que vai acontecer? Ele compartilha 2 com um oxigênio e mais 2 com outro oxigênio, e assim ele consegue ganhar estabilidade. Tranquilo? Então perceba que
Se eu olhar direitinho, esses 6 elétrons em cor azul mais escuro já pertencia ao oxigênio. Da mesma forma vai acontecer com o outro oxigênio. E essa cor mais clara representa os elétrons do carbono. E, lógico, totalizando aí uma quantidade de elétrons envolvidos nessa ligação química, tá bom? Aí a forma estrutural eu represento por traço, tá? Lembrando que esse tracinho representa o par eletrônico envolvido na ligação. Estamos aqui. E, lógico, esses elétrons que estão ao redor, nós chamamos também de elétrons livres, tá? Ou radical livre. Nós vamos para um exercício aqui só para a gente entender como é que funciona. Então, eu tenho aqui um composto, tá? Esse composto tem algumas ligações. E aí, se eu for olhar direitinho e classificar essas ligações, eu percebo que a primeira ligação entre o hidrogênio e o carbono é uma ligação sigma. Na segunda ligação sigma, começa sempre com a sigma, depois eu tenho uma pi, outra pi, são duas pi envolvidas nisso, esses átomos de carbono. O próximo, ligação sigma, uma ligação simples, e os demais com carbono ligado ao hidrogênio, continua sendo sigma para cada uma delas. Então, os tipos de ligações que existem nesse composto, tá? São ligações sigmas e pi, apresentou já essa tripla ligação, né? Essa ligação tripla, tá? E lembrando que são 2 pis envolvidos, enquanto nós temos 6 ligações, 2 ligações pi e 6 ligações sigmas envolvidas dentro